tinha pressão da minha família, da minha escola, amigos, todo mundo que eu conhecia, desde o nono ano, porque conheciam o meu sonho, né? Todo mundo sabia que eu queria seguir nessa carreira, né, da engenharia. A minha maior dificuldade quando eu comecei o quadro foi também em relação a estudar sozinho, porque tem um problema, e isso o quadro falou também, né? E eu sabia, eu estava ciente, é estudar em um ambiente fechado, por exemplo, com uma casa sempre, né? Ou estudar no quarto. E aí, basicamente, aqui no mesmo meu ambiente aqui do meu quarto, eu estudava todo dia, às vezes isso me cansava, às vezes eu não era muito produtivo, e às vezes era mais frequente do que eu gostaria de ser. E isso eu acho que... E aí me deixava frustrado, e aí, enfim, era um ciclo vicioso. E aí, às vezes, eu tentava mudar de ambiente e tal, mas por sempre estar sozinho, não ter contato com outro aluno ou aluna que queria estudar, que conhecia o quadro, né, e tal, essa falta de proximidade com alguém, acho que isso me prejudicou um pouco. O meu problema foi a falta de contato com... Eu queria ter algum senso, me assemelhar, me identificar com alguém que queria o mesmo objetivo que eu, né? E aí isso me atrapalhou um pouco. E também tem a parte minha mesmo, que às vezes eu estudava sempre no meu quarto, e eu acho que não era tão produtivo quanto deveria ser, entendeu? Mas aí eu tinha que fazer o quê? Variar os ambientes. Bem, eu não me sentia tão produtivo dentro do meu quarto, porque eu tô olhando de frente aqui pra minha cama, e aí dá um baita de um sono, aí bate já a consciência pesada, aí eu falo, vou dormir 5 minutinhos, dormir uma tarde toda. Tudo bem que não acontecia isso direto, tá? Mas de qualquer maneira, eu acho que só de estar no mesmo ambiente e você ver a cama, eu acho que isso já reflete subconscientemente algo negativo a longo prazo. A longo prazo. Quando acontecia isso, de eu perder o dia todo por conta, né, da falha minha de dormir, eu me sentia um lixo, né? Eu me sentia um fardo humano. Não gostava, não. Improdutivo. Bem, era ruim. Aí no dia seguinte, como basicamente tem que ter meta semanal, né? Na época, pelo menos que eu tava com quadro, você tinha que fazer meio que o dobro para compensar, né? De acordo com bem meu planejamento. E aí era mais trabalho. E aí se você bobeasse mais um dia, virava uma montanha, uma bola de neve, né? Gigante. Mas a maioria das vezes eu conseguia superar assim, fazer os simulados direitinho, a redação, as metas semanais dos módulos, né? Eu não sei como é que tá agora, mas eu conseguia na medida do possível. Isso só piorou na metade do ano, porque por conta do que eu já disse, né? Que minha paixão pelo xadrez já foi tomando mais parte. Entre a prova do ITA e a do Enem, eu prefiro 1000 vezes a do ITA. Eu acho a prova do Enem muito chata, muito cansativa, desnecessária. Tem que fazer muitas questões em pouco tempo. Eu não gosto do estilo da prova. Então, isso era o que, na verdade, mais pesava para mim, que era essa parte de resolver muitas questões em pouco tempo, e até o modo das questões, a maneira como as questões são formuladas, eu não gosto do Enem em específico, a minha opinião. Pelo menos também, como a minha escola era voltada para o Enem, eu já me preparava do nono até o segundo ano, né? E eu fiz também a prova do Enem no nono, no primeiro, no segundo, só não fiz no terceiro por conta do ITA. Mas eu já tinha uma ideia de como era a prova do Enem, e aí eu só precisei realmente dar umas revisadas em algumas matérias, né, algumas formas que eu tinha esquecido, de física, de matemática, algo de química, e bem, humanas eu sempre tive, humanas eu revisei algumas coisas também,
Mas como eu sempre eu tenho o hábito de leitura, acaba que já me ajudou por conta do Enem em si, né? A parte de interpretação. E como não tem tanto conteúdo assim, não precisa muito. Agora, de exatas, eu precisei revisar um pouco, alguns meses antes da prova, mas nada muito puxado, foi bem tranquilo, continuei mais estudando realmente pro xadrez. Preparação do Enem já me ajudou bastante pela minha escola e também pelo quadro, porque por conta das exatas, né, que é muito mais superior o ITA em relação ao Enem. Eu, particularmente, eu fui um pouco arriscado, né, eu fui displicente, porque eu estava postergando o estudo para o Enem. Eu sabia que era importante, mas aí chegava mês atrás de mês e eu não me preparava. E aí vinha cobrança também da minha família e tal, e aí eu ficava um pouco ocupado, mas aí eu falava, vou começar a semana que vem, mas não passa. Aí passava e eu não estudava. Aí chegou, acho que um mês antes, né, e aí eu comecei a fazer algumas provas antigas para pegar já o estilo, porque revisei algumas coisinhas e basicamente eu acho que eu fiz duas provas do Enem para pegar realmente eu acho que eu fiz a de 2020, 2019, 2020, ou 20 ou 21, não lembro. As mais recentes. A anterior ao ano que eu optei por física. E aí... Bem, basicamente foi isso. Foi um pouco arriscado, mas pelo menos deu certo, porque também eu já tinha me preparado bastante pro ITA alguns anos atrás, né? Foi uma questão mais de memória muscular, né? Memória só de revisitar algumas coisas. Na parte das exatas, com certeza, ter me preparado para o ITA me ajudou para o Enem, porque é um pouco meio que a mesma grade, né? Só que de uma maneira muito mais aprofundada. Então, se você sabe geralmente, e também para você saber o profundo, né? Você tem que saber a base. E a base, meio que é o Enem, tudo bem que tem algumas questões mais complicadas, mas em suma é bem mais tranquilo que no ITA. Agora, o que pega é o tipo de modelo de como resolver, né? Porque o conteúdo basicamente é o mesmo e mais fácil, só que tem muita mais questões. Então tem que saber o estilo da prova, que é resolver várias questões em pouco tempo. E isso, particularmente, você tem que ter um pouco de prática. Não, você pode ser muito bom, por exemplo, em questões, você pode resolver muitas questões de ITA, sair bem, e eu acho que ao mesmo tempo sair mal no Enem se você for um pouco lento.